Olá pessoal que está nos acompanhando em nosso canal no YouTube e que tem sido parceiro da nossa produção teológica e acompanhado o nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é para a gente apresentar algumas bibliografias de Karl Barth traduzidas para o português e algumas bibliografias sobre Karl Barth. Eu tenho certeza que serão dicas importantes que vão lhe ajudar bastante caso você queira estudar mais e melhor sobre esse grande pensador, esse grande teólogo, homem de fé, homem de engajamento, que viveu entre os anos de 1886 e 1962. Se você acompanha o nosso canal, nós temos um vídeo falando da biografia de Karl Barth, um vídeo falando sobre a sua vida e os principais acontecimentos da vida de Karl Barth, teólogo suíço, dos melhores teólogos do século XX e da história da teologia em geral. Antes de nós apresentarmos essa bibliografia, essas dicas de livros de Karl Barth, sobre Karl Barth, eu quero pedir a você que você se inscreva no nosso canal no YouTube, se você ainda não fez isso, e que você compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, o link para que outras pessoas possam acompanhar, conhecer o nosso trabalho e também se inscrever no nosso canal BR Jansen Racco Café com Teologia no YouTube. Você pode também nos acompanhar no Facebook, Jansen Racco é o meu perfil, no Instagram, dr.jansenracco e no Twitter, @drjansenracco. Nos acompanhe, assista os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos lá a algumas dicas de bibliografia de Karl Barth. Quero dizer, é claro, que são aquelas traduzidas para o português. A maior parte da obra de Barth não tem tradução ainda para o português. Por exemplo, a sua Dogmática Eclesiástica não tem tradução ainda para o português. Temos para outros idiomas, mas para o português ainda não. Estima-se que exista quase 50 mil páginas de teologia produzidas por Barth que foram publicadas. A grande maioria está em alemão e poucas dessas páginas, ainda pouco, comparando com 50 mil, traduzidos para o português. E estima-se que exista outras 50 mil páginas que nem no alemão foram publicados. Ou seja, Barth foi um grande teólogo, um teólogo muito produtivo e um teólogo muito eficaz no seu trabalho teológico, acadêmico, pastoral. Não é? É claro que nós sempre temos alguns problemas quando o assunto é tradução. Não é? Sempre quando há uma tradução, há alguma perda de conteúdo, de significado para a filosofia e para a teologia especificamente. O alemão é um idioma muito mais rico, muito mais complexo, muito mais completo também do que o português. Então, em algumas traduções, sempre se perde alguma coisa do conteúdo. O ideal seria, se nós pudéssemos ler essas obras nas suas línguas originais, que assim teríamos um ganho muito maior de significado e também de conteúdo. Alguns teólogos, alguns pensadores, às vezes são mal interpretados no Brasil por conta de traduções que não estão à altura da obra que eles fizeram. E outros são considerados ruins sem que a pessoa o conheça. E aí é uma grande perda. Por exemplo, Karl Barth, durante muito tempo, foi conhecido no Brasil como um teólogo liberal. E essa era uma análise absolutamente preconceituosa de pessoas que não leram Karl Barth, que não conheceram Karl Barth, ou que conheceram por terceiros. E esses terceiros tinham preconceitos contra os teólogos da Europa. Barth não era liberal, pelo contrário, Barth foi o principal opositor do liberalismo teológico. Isso é importante que a gente diga, né? Barth, além de teólogo, era pastor, era um homem de fé engajado com as questões sociais e políticas do seu tempo, uma pessoa piedosa, devota e que certamente tem muito a nos acrescentar para a teologia e para a vida cristã de uma maneira em geral. Bom, os primeiros livros que eu queria mostrar para você
é esse box que a editora Fonte fez alguns anos atrás aqui no Brasil. Nesse box tinha uma versão da Carta aos Romanos, essa versão do livro verdinho, né? E tinha também outros títulos. Credo, um comentário de Barth ao Credo Apostólico, né? Também tínhamos aqui Palavra de Deus e Palavra de Homem, um texto de Barth que já foi traduzido para vários idiomas, e a editora Fonte, com a Novo Século, fizeram essa versão no português, Palavra de Deus, Palavra do Homem. Também fazia parte desse box esse livro que Barth fez baseado na obra de Santo Anselmo da Cantuária, que foi um teólogo medieval bastante importante, que é o texto chamado Fé em Busca de Compreensão. Também, Batismo em Diferentes Visões, um texto que ele trabalha em parceria com Oscar Cullmann, um grande teólogo do século XX, que também foi convidado para trabalhar no Vaticano II, assim como Barth, porém Barth não pôde ir por questões de saúde. Cullmann esteve lá e participou do concílio. E outros livrinhos também. Esse aqui é um comentário de Barth à oração do Pai Nosso. E por fim, nesse box aqui, o chamado ao discipulado, uma reflexão de Barth. É um livro pequeno, mas é um conteúdo também bastante interessante. Também da Fonte Editorial, nós temos esses dois outros títulos aqui no português, que é esse daqui, um pouco mais recente, Revelação de Deus como Sublimação da Religião. Para Barth, o ponto principal da religião cristã, o ponto principal da teologia, é a certeza de que Deus se revelou ao ser humano. E se Deus não se revela ao ser humano, o ser humano é incapaz de conhecê-lo, né? Então, essa aqui é mais uma dica de uma obra de Barth traduzida aqui para o português. E também essa daqui, que é o esboço de uma dogmática. É apenas um esboço, como o nome sugere, mas tem temas e assuntos muito importantes tratados por Barth. É claro que não se compara à Dogmática Eclesiástica, que é uma obra de 14 volumosos livros, né? E uma obra incompleta que chega a quase 8.000 páginas. Essa não tem tradução para o português, tem para o inglês, que é uma ótima tradução, mas essa daqui é apenas um esboço da dogmática. A editora Sinodal também tem alguns textos de Barth traduzidos para o português, diretamente do alemão, e que são consideradas ótimas traduções, né? Os trabalhadores lá da Sinodal, a Sinodal é uma editora luterana de pessoas que conhecem muito bem o alemão, né? Ligada à Este de São Leopoldo, que é uma instituição de ensino superior, ligada também aos luteranos, né? Que são muitos deles de fala alemã, então a tradução ela fica muito mais enriquecida. E essa é a versão da Carta aos Romanos, um dos principais livros de Barth, da Sinodal, da editora Sinodal, que é uma versão da Carta aos Romanos muito bem feita, tanto em termos de arte, de diagramação, quanto também em termos de tradução. É uma excelente obra que já está há alguns anos disponível aqui no Brasil pela editora Sinodal, um grande texto de Barth em língua portuguesa, numa boa versão e numa boa tradução desta grande obra, que colocou Barth na época, né, a primeira edição de 19, a segunda edição de 1922, deu o primeiro título de doutor honoris causa a Barth e o colocou no cenário dos principais teólogos da Europa naquele contexto, e é uma reação também ao modelo liberal de teologia, né, feito logo depois da Primeira Guerra Mundial. Vale a pena. Também da editora Sinodal, eu quero apresentar esse daqui, Calbart, Introdução à Teologia Evangélica, um livro pequeno, mas de um conteúdo muito enriquecedor. Esse daqui, que para quem quer conhecer o pensamento político e social de Barth, esse livro é uma coletânea de preleções, textos de Calbart, sobretudo relacionado à política, principalmente lá no seu tempo. Barth viveu o período das duas guerras mundiais,
e principalmente viveu de modo muito lúcido, equilibrado e combativo o período do nazismo na Alemanha, e tem vários textos de Barth falando sobre esse assunto. E outros também. Aqui tem um texto muito importante de Barth, que é The Humanity of God, a humanidade de Deus, que é um texto primoroso em que Barth fala sobre a humanização de Deus na pessoa de Jesus. Esse livro tem o título em português, Dádiva e Louvor, Artigos Selecionados. Esse aqui é um livro, uma versão um pouco mais antiga, mas você consegue encontrar esse livro sem maior dificuldade. A editora também é a Sinodal. E um outro livrinho que a Sinodal fez, um livrinho de orações de Calbart, que foi publicado, com o título Senhor, ouve a nossa oração. Vale a pena também. E aqui eu tenho outros títulos sobre Barth, né, que também são muito importantes. Por exemplo, esse livro antigo da editora Paz e Terra, da década de 80, chamado Calbart, o Teólogo da Liberdade. Vale muito a pena esse livro. Esse livro é falando sobre o engajamento de Barth na política do seu tempo, no período tão crucial que foi o período do nazismo na Alemanha e tudo que aquilo representou, não só para o país, mas para a Europa e para o mundo, né? Foi um movimento que gerou uma grande guerra mundial, e o posicionamento político de Barth antes, durante, depois também do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, escrito por um jornalista francês chamado Daniel Cornu, e esse livro chega aqui na língua portuguesa pela editora Paz e Terra, Calbart, Teólogo da Liberdade. Excelente livro. E também o livro do meu amigo e um dos principais pesquisadores sobre Calbart no Brasil, pastor e professor, o doutor Manuel Bernardino de Santana Filho. Esse daqui é a tese de doutorado do professor Manuel Bernardino, que é um livro excelente, Calbart e sua influência na teologia latino-americana. Eu li ainda no formato de tese, depois também li no formato de livro, né? E esse livro é excelente, uma linguagem muito boa de ser lida, muito agradável de ser lida, muito compreensível. O professor Manuel Bernardino escreve muito bem, conhece muito bem a teologia e o pensamento de Calbart. Se você gosta de Calbart, esse livro é um verdadeiro deleite. E se você não conhece Calbart, esse livro vai fazer você gostar muito de Calbart, né? Vale a pena, é excelente, da editora Haste. Também queria apresentar outros dois textos que não são especificamente sobre Barth, mas que têm capítulos belíssimos sobre ele. Esse livro daqui, da editora Loyola, A Teologia do Século XX, do Rosino Gibellini. O primeiro capítulo é sobre Calbart, um excelente capítulo, muito bem escrito, que nos introduz ao pensamento barthiano de uma maneira eficaz e de uma maneira simples, e vale muito a pena ter, não só pelo capítulo de Barth, que é o primeiro capítulo do livro, mas todos os outros capítulos são muito relevantes para a teologia contemporânea e muito bem escritos pelo Gibellini, muito bem traduzido também pela editora Loyola. E da editora Paulinas, essa obra de Cristologia, Jesus, símbolo de Deus, desse grande teólogo jesuíta, Roger Haidt. Um dos capítulos dessa obra é sobre Calbart, é uma comparação entre Calbart e Schleiermacher, que vale também muito a pena. E eu queria terminar esse nosso vídeo apresentando dois trabalhos de minha autoria sobre Calbart. Esse livro aqui, Uma Questão de Santidade, o engajamento político e social na vida e obra de Calbart. Esse livro é uma produção independente, e foi a minha dissertação de mestrado, que teve esse mesmo título, né? Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram baseados em Calbart, e o mestrado, a dissertação de mestrado, gerou esse livro, que no momento está esgotado. Esse livro tem comentários do meu orientador, doutor Luiz Correia, também do saudoso teólogo e amigo doutor Alessandro Rocha, do doutor Márcio Simão, tem comentários dele, e foi a minha dissertação de mestrado falando sobre o engajamento político e social na vida de Barth. Barth foi muito engajado nessas questões políticas e sociais, embora ele nunca foi candidato a nada.
É importante a gente dizer isso porque no Brasil, quando nós pensamos em pastor ligado à política, nos vem à mente uma imagem de um pastor se candidatando a cargos políticos ou apoiando outros candidatos, mas não é disso que estamos falando. Barth se opôs ao nazismo porque ele percebia a malignidade que havia naquele movimento e as consequências que aquilo acabou gerando. Mas Barth nunca teve interesses pessoais na política partidária. Barth nunca apoiou candidato algum para que isso lhe rendesse qualquer tipo de favorecimento, mas Barth esteve atento às questões políticas essenciais, como a dignidade individual, o direito à liberdade da igreja, de ser igreja, de pregar a sua mensagem, como questões de justiça social, questões de direito dos trabalhadores, questões de democracia. Barth sempre foi muito engajado e atento a isso. E para terminar, essa aqui é a minha tese de doutorado, uma tese de mais de 300 páginas, com o título Por uma Questão de Santidade, a problemática do dualismo no movimento pentecostal brasileiro e uma proposta e a contribuição integradora de Karl Barth. O dualismo é uma consequência da filosofia platônica no pensamento cristão ocidental, que influenciou todo o cristianismo. Aqui eu trato especificamente de algumas questões do pentecostalismo e mostro essas questões sendo tratadas de modo integradora em Karl Barth na sua obra, se tornando assim uma proposta de uma vida integral, de uma vida mais plena, de uma vida sem dualismos e sem partições entre as áreas da vida apresentadas por esse grande teólogo. Essa é uma apresentação de uma bibliografia de Karl Barth sobre Karl Barth em português. Claro que no inglês nós encontramos muito mais títulos, muito mais variedade, mas a ideia desse vídeo é apresentar a você bibliografias em português de Karl Barth e sobre Karl Barth. Espero que você tenha gostado. Dê a sua curtida aí no nosso vídeo. Se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e compartilhe também o nosso canal nas suas redes sociais para que outros amigos, outras amigas possam assistir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e curtir também as nossas postagens. Muitas outras coisas virão aí nos próximos dias sobre teologia, perfis teológicos, sobre correntes teológicas, sobre produção teológica, reflexões nessa área e também sobre espiritualidade, reflexões bíblicas sobre a espiritualidade, questões de história da igreja, questões contemporâneas de modo geral. Obrigado aí por nos assistir e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e todas.